Boa noite. Conheci um personagem interessante. Isso foi uma frase de Michele Soares. Por volta dos 8, 9 anos de idade, ela morava em São Luís, no Maranhão. Cresceu em uma família religiosa e na escola recebeu um Novo Testamento. Sempre foi muito interessada em leitura e então se dedicou a ler aquele livrinho. Ali ela conheceu um personagem interessante, que fazia milagres, Jesus. Eu amava ler suas histórias. Eu tinha uma vizinha cristã. Ela sempre dizia que um dia Jesus voltaria para buscar a sua igreja. Em minha cabeça de criança, eu imaginava que a igreja de parede física iria flutuar. E quem não estivesse nela, ficaria aqui na terra. Com muito medo disso, eu li o livrinho mais rápido e que eu consegui. E na certeza que eu queria subir aos céus com Jesus, quando ele voltasse. Fiz minha primeira confissão de fé, recebendo-o como Senhor e Salvador de minhas vidas. Com um pouco mais de idade, eu entendi que esse arrebatamento da igreja era espiritual e não físico. Repeti cada palavra da confissão, que tem ao final do Novo Testamento. Assinei logo abaixo, de caneta, na certeza de que aquelas palavras jamais se apagariam e que eu também subiria quando Jesus viesse buscar a sua igreja. Depois de anos que eu pude conhecer melhor Jesus e seus milagres, também vivenciados em mim, assim eu reafirmei a minha aliança com Jesus e comecei a congregar em uma igreja evangélica. Aos 45 anos de idade, ainda residindo não mais em São Luís, mas agora em Imperatriz, sirvo ao Senhor com toda a minha família. Congrego na Igreja Assembleia de Deus, Congregação de Jerusalém, e sou auxiliar de um Gideão Internacional. Campo de Imperatriz Leste. Esse é o testemunho de Michele Soares. Falar da instituição Os Gideões Internacionais. Uma associação de homens cristãos, evangélicos, que juntamente com nossas esposas, como já foi dito, nossas auxiliares, recebemos de Deus essa linda missão de fazer a obra missionária e distribuir a palavra do Senhor em escolas, hospitais, presídios, clínicas, asilos, navios. Pois entendemos que quando a palavra do Senhor ela é distribuída, a pessoa sedenta pela palavra de Deus, ao ler, ela pode ter um encontro sincero com Jesus Cristo. Como foi dito já aqui pelo pastor Soares, os Gideões hoje ele está como um braço estendido da igreja. Não somos igreja, repetindo, somos uma associação de homens cristãos, evangélicos, protestantes, que decidimos fazer o trabalho da obra missionária através deste ministério, que tem mais de 120 anos no mundo, mais de 60 anos no Brasil, que nasceu no coração de dois homens cristãos que uma noite, por providência divina, tiveram que dividir um quarto de uma hospedagem na cidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, em 1889. Chegaram àquela hospedagem, àquela pensão, só tinha um único quarto disponível. Provisão. Um único quarto disponível. Chegou até o recepcionista, imagino eu, daquela pensão, daquela pousada, e disse que queria o quarto. Logo em seguida, penso eu, 5 minutos depois, chega o outro viajante, trabalhadores que trabalhavam viajando. E o dono da pensão disse, bem, eu só tenho um quarto disponível, com 2 camas. Eles se olharam, imagino eu que eles olharam um para o outro, fizeram ali um julgamento rápido e disseram, esse camarada, eu acho que ele é de bem,
Vai dar para dormir aqui com ele uma noite. E assim aqueles homens entraram num consenso, os dois não se conheciam, mas foram para o quarto. E naquele quarto um colocou em seu coração e disse: eu não durmo sem orar e sem ler a palavra. E eu não sei qual é a fé que esse homem professa. E o outro lá no seu coração também pensando a mesma coisa. Eu não vou dormir sem falar com o meu Senhor. Como é que esse camarada vai reagir? Até que um deles criou coragem e manifestou aquele desejo. E o outro foi e disse: eu só estava esperando um modo também de falar com você. Dali nasceu uma amizade e eles decidiram, a partir daquele dia, comprar Bíblias e colocar em hotéis nos Estados Unidos. A primeira compra de Bíblia foram 15 Bíblias que foram distribuídas e começou com esses dois homens. Depois foram passando, falando do projeto, outras pessoas foram agregando, as esposas começaram a vir, o Ministério Gideone se tornou um ministério familiar e missionário. Foi criado oficialmente com 28 membros. E de lá para cá, Deus não tem deixado de agir através do trabalho dos Gideões Internacionais. Temos muito a agradecer ao Senhor. Na época, eu debochei. Enquanto escrevo essas breves palavras, os meus olhos se enchem de lágrimas. E o meu coração arde de alegria e gratidão a Deus. E a vocês, Gideões. Em 1990, aos 20 anos de idade, recebi um Novo Testamento no quartel. Na época, eu debochei daquele Gideão e do exemplar da Bíblia Sagrada. No entanto, eu guardei o Novo Testamento no bolso e, na primeira oportunidade, eu fui folhear, ler. Nunca tinha pegado uma Bíblia nas minhas mãos. Ao ler o livro de Provérbios, fiquei encantado com o conteúdo e em poucos dias me alimentei totalmente daquele Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Passei a buscar respostas para as minhas dúvidas, aflições, que eram muitas. Assim iniciou-se minha trajetória no caminho de conhecer e me render aos Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Fato que se concretizou 2 anos depois desse episódio, já aos 22 anos de idade. Hoje sou missionário e, como Paulo, digo que não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é poder de Deus para a transformação de uma sociedade decaída e perdida. Incentivo a cada um de vocês a continuarem semeando as boas novas do Evangelho, pois a palavra jamais voltará vazia e Deus dará o crescimento. Preguem com insistência até que Ele venha, pois ainda há muitos cavalcantes necessitando de Jesus. Esse testemunho é de Manuel Pedro Cavalcante. Como foi dito, em algum momento na vida de vocês, hoje eu trouxe um exemplar do evangelismo pessoal, que nessa cor vinho, mas eu acredito que a maioria que está aqui já viram um livrinho desse da cor azul. Ou cinza, que era o mais antigo, pastor Soares. As auxiliares, nossas esposas, elas cuidam da distribuição na área médica. Clínicas, hospitais universitários, como é o caso aqui de Santa Cruz, universitário da área de medicina. São elas que cuidam desse trabalho. E o motivo de estarmos hoje aqui na igreja, apresentando o nosso ministério, trazendo essa mensagem acerca do ministério, porque eu posso dizer que os Gideões, eles não têm como existir sem 2 fatores cruciais: Deus e a igreja. Sem Deus, os Gideões não têm como existir. E sem igreja, não existe Gideões Internacionais. Porque nós fazemos parte de igrejas. 3 modos a igreja ela tem como cooperar com o nosso ministério. Primeiro, orando. Somos carentes das orações do pastor, das orações da igreja. Então, sempre que os irmãos, as irmãs, estiverem em seu momento de oração, nos trabalhos de oração propostos pela igreja, apresentem os Gideões Internacionais. Nós saímos para uma esfera de trabalho missionário aí fora que a gente não sabe o que nos espera.
Estamos vivendo, como o próprio testemunho aqui de Manuel diz, uma geração decaída e perdida. Que cada vez mais, como foi dito ontem no jantar que tivemos ali pelo nosso presidente estadual, a inversão de valores está cada vez maior. O certo querem tornar o certo errado, o bom querem tornar ruim. Nós não podemos abrir mão dos nossos princípios e valores. E temos dificuldades, como chegamos em alguns lugares para distribuir e pegamos portas fechadas. Nos Estados Unidos, hoje é raro, pastor Soares, uma escola que permita os gideões entrar para entregar. Não, de um modo geral. Alguns estados, dependendo, os Estados Unidos é organizado por estados governamentais, tem a presidência, mas em alguns estados, dependendo do governo, não aceita mais. Mas vocês acham que a gente vai embora? Vai não. A gente fica na calçada, esperando os alunos entrarem e saírem. Mas a palavra do Senhor vai ser entregue, vai ser semeada. Porque, como diz Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. O profeta messiânico que escreveu isso, inspirado pelo Senhor. Então, somos carentes das orações da igreja. Segundo ponto, indicando membros para fazer parte desse ministério. Essa é uma responsabilidade muito grande do pastor. Nenhum gideão, está no ministério sem a indicação do seu pastor. Porque o pastor precisa indicar o perfil espiritual, o perfil de testemunho, porque somos uma instituição muito séria, da mesma forma como a igreja é. Então, precisamos de novas mãos e pés que nos ajudem a fazer o trabalho missionário no Ministério dos Gideões. Ontem foi levantado um dado, falando novamente do nosso presidente, a abrangência do nosso campo aqui em Santa Cruz, nós temos cerca de 90 mil habitantes. Por quê? Campo Redondo, Lajes Pintadas, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Coronel, Jaçanã, Tangará e Japi. Não é isso? Para 7 homens e 4 mulheres. E deixa eu dar ainda mais um detalhe. Desses 7 homens, 2 residem em Currais Novos. Das 4 mulheres, 2 residem em Currais Novos. E fazemos parte aqui desse campo para cooperar. A seara é grande, irmãos. Pouco ainda permanece sendo os ceifeiros. Então nós precisamos de novas mãos que possam nos ajudar. E tenho certeza que tem o apoio do pastor Soares nesse trabalho. E por fim, caminho para o final, nós vamos ter a reprodução de um vídeo institucional. Existe outro modo da igreja cooperar com o ministério. Não diferente das instituições religiosas, os gideões, eles não têm ajuda financeira governamental de ninguém. O ministério gideônico, ele se mantém único e exclusivamente das doações de seus membros, nós gideões e auxiliares, amigos dos gideões e das igrejas que são grandes e importantes apoiadores do nosso trabalho. O custo, hoje, para a confecção no Brasil de um Novo Testamento desse, custa R$5. Antes da pandemia era R$2,80. Era R$2,80. Subiu para R$5, e com a situação que está aí, a subida do dólar, a gente pode esperar novas subidas. R$5 empregado no ministério, na obra do Senhor. Um Novo Testamento desse, meu sogro costuma dizer, é distribuído na escola, a criança recebe, leva para casa, ela lê, mora com um pai, uma mãe, um irmão, às vezes um avô, um tio. 4 pessoas podem serem alcançadas pela entrega de um Novo Testamento. Se for bem zelado e cuidado, tem vida útil de no mínimo 15 anos. Deus pode fazer coisas grandes através da distribuição desse pequeno livro. Todo e qualquer centavo que é ofertado para nosso ministério é para a confecção dessas Bíblias Sagradas. Não é destinado 1 centavo sequer para outra finalidade.
tudo, exclusivamente tudo. Eu falo isso aqui, pastor Soares, com temor diante do Senhor, anjo da igreja e diante de Deus. Tudo que entra no ministério gideônico é para confecção de Bíblia. Se algum dia você vir alguém aí agindo de má fé, vendendo um livro desse, está cometendo um crime, está agindo de muita má fé. Porque isso aqui é para ser distribuído gratuitamente. Então, esses são os 3 modos que a igreja pode cooperar com o nosso ministério. Orando, somos carentes das orações de vocês. Indicando novos membros, porque as mãos e os pés ainda são poucos. E ofertando com amor na obra do Senhor. E, por fim, quero deixar aqui mais um testemunho. O vídeo já está no ponto. Pronto, só mais um testemunho. De Alci Ferreira da Silva. Podia sentir as palavras de Jesus. Eu pensava que encontraria paz, alegria e a solução para os meus conflitos interiores nos vícios e na religiosidade. Porém, quanto mais eu procurava por consolo nessas coisas, mais deprimido eu ficava. Um dia, os Gideões Internacionais estiveram na escola onde eu estudava e me presentearam com um Novo Testamento. Devido a problemas com insônia, comecei a ler aquele livrinho cinza todas as noites antes de dormir. Quanto mais lia, mais vontade tinha de ler. Podia sentir as palavras de Jesus preenchendo aquele vazio que havia no meu coração. Após concluir a leitura do Evangelho de Mateus, eu não tive dúvidas que deveria receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. Fiz a minha pública declaração de fé no dia 7 de dezembro, olha que coincidência, hoje é 8, né? O dia da Bíblia, inclusive. E 2 meses depois eu fui batizado. Fui liberto de todos os vícios e da opressão que sentia no meu coração. Hoje sirvo a Deus também, sou membro do Ministério Gideônico, porque sei a importância desse ministério na vida de muitas pessoas, pois mudou o rumo da minha vida. Nosso agradecimento à honrosa Igreja Batista, pastor Soares, por nos receber tão bem. Me permita, mais uma vez, mencionar o nome dos Gideões presentes e os daqui, né, de casa, Flávio Campelo, Gerson e Libério, que hoje foram cooperar ali, irmã Linda Alice, foram cooperar ali com o pastor Irã, em Campo Redondo, mas irmão Gerson está representado pelos filhos, né? Pela nora. Josélio também, né? Josélio começou aqui também. Muito bem, então, ainda irmão Carlos, nossas esposas, nossos auxiliares, Sheila, Olívia e Fernandinha, futura auxiliar no Ministério Gideônico. Então, nosso sentimento é de muita gratidão, que Deus continue abençoando essa igreja amada. É uma felicidade grande para nossos corações. Para mim, principalmente, é a primeira vez hoje aqui, pastor, eu. Primeira vez. Nós viemos ver para uma reunião no anexo aqui, mas foi de dia, foi outra. Então, eu fico muito feliz quando a gente vê mais rostinhos desse povo que vai morar no céu, né? Com Jesus. Então, que Deus abençoe a vida de cada um. Muito obrigado. Meu amado, pode reproduzir o vídeo? Pode, ficar à vontade. Jesus deu a seus discípulos a missão de pregar o Evangelho a todo o mundo. E essa missão continua urgente, pois muitos ainda não conhecem a Jesus Cristo. É exatamente isso que o Ministério de Gideões Internacionais